Olha aí, pessoal, não bastasse o endividamento da União, do governo federal, que está atingindo R$ 1 trilhão numa janela de 12 meses, não bastasse isso, os estados brasileiros também estão estourados, altamente endividados, e o recorde de déficit vai ser batido em 2024, porque, na verdade, das 27 unidades federativas, ou seja, os 26 estados mais o Distrito Federal, 23 vão enfrentar um déficit orçamentário, somando tudo, dá quase 30 bilhões de reais. Então, há um claro desequilíbrio orçamentário, não apenas no governo federal, Lula, Haddad, Simone Tebet, nos estados também e em inúmeros municípios brasileiros, inclusive. Isso aqui ajuda a aumentar ainda mais a bola de neve. Acredite ou não, esse pessoal não estava tão endividado assim 5 anos atrás. Municípios também. Tá todo mundo indo para o buraco. Isso potencializa o problema da dívida pública que, combinada, vai atingir patamares absurdos nos próximos anos. Todos estão prevendo isso. E, meu amigo, os governadores não estão trabalhando para reverter esse cenário. Vamos conversar aqui sobre essa questão, ver quais são os piores estados nesse problema orçamentário, ver quais que estão salvando a pátria, estão sendo as exceções à regra. Já adianto que o meu amado Espírito Santo é um deles, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse levantamento foi feito pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e realmente o negócio é complicado. No ano de 2024, né, o déficit orçamentário de 23 estados brasileiros vai chegar a quase 30 bilhões de reais, né, sendo que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são os mais impactados nessa história aí, né? Quem lidera esse ranking é o Rio de Janeiro com seus 10,3 bilhões de reais. Rio de Janeiro, sozinho, responsável por 1/3, meu amigo, 1/3 do déficit dos estados no Brasil. É uma coisa, assim, realmente escabrosa. Em segundo lugar vem Minas Gerais, com 4,2%. Falaram aqui que era Rio Grande do Sul, né? Que era os primeiros lugares, mas na verdade não, né? Tem estados piores ainda, como o Ceará, o Paraná, por exemplo, né? Mas todos eles estão na casa dos 3 bilhões de reais de déficit para este ano. E caramba, é muita grana, meu amigo. É muito dinheiro. Estamos falando de estados que nem são tão grandes assim. No final das contas, beleza, o Rio de Janeiro tem uma população grande, Minas Gerais também, né? Mas, olha só que situação absurda, não é mesmo? E aí, praticamente todos os estados brasileiros estão nessa situação, num nível maior, num nível menor, enfim, né? E outros problemas se expandem para além disso aí, dos orçamentos, inclusive, a questão dos municípios, que estou falando porque é muito importante, é um problema que passa despercebido, mas isso é muito importante. Não basta a maior parte dos municípios brasileiros serem deficitários, não aguentarem se sustentar, precisam de recursos externos, muitos deles estão com problemas de orçamentos estourados também, né? Então, a questão das dívidas acumuladas ao longo dos anos é o maior problema neste momento, é o que castiga o Rio de Janeiro, por exemplo, e o próprio Rio Grande do Sul, que antes da tragédia deste ano estava em processo de renegociação da dívida com a União. Isso acontece com frequência, né? Os estados não têm recursos para conseguir tocar a máquina pública. O que eles fazem? Pegam empréstimos com a União e aí a União imprime esse dinheiro do nada, porque é óbvio, né? O governo federal não tem superávit. Como é que ele vai conseguir emprestar dinheiro? Não tem dinheiro nem para pagar as próprias contas, que dirá pagar a conta dos outros. Então isso eleva a dívida do governo, eleva a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Isso é dinheiro que vai circular para pagar, custear a máquina pública, pagar salário de servidor, enfim, né? Então, esse dinheiro circula na economia, aumenta a base monetária e tudo mais, e os estados vão ficando endividados, porque uma necessidade atrás da outra de fazer empréstimos
o orçamento nunca fecha e a coisa só vai sendo empurrada com a barriga, né? Afinal de contas, que governador que quer resolver esse problema, né? Daqui a 4 anos, no máximo, o cara vai sair, melhor empurrar com a barriga mesmo o sucessor dele que se vire com essa situação aí, né? Então, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás estão no RRF, que é o regime de recuperação fiscal, justamente para conseguir ajustar as finanças com a suspensão do pagamento aí, né, da dívida junto à União. O pagamento é suspenso para que os estados organizem as suas contas, até porque essa parcela compromete o orçamento, como é de se esperar, né? E Minas Gerais está tentando entrar nesse programa também há algum tempo, inclusive, né? E o problema, assim, parece um reflexo do que a gente vê no governo federal, acontecendo nos estados. Você tem um orçamento inchado e engessado também, porque existem despesas obrigatórias que acabam comprometendo a maior parte da grana disponível. Olha só, Rio Grande do Sul, né? Então, você tem um problema de quase 80% do orçamento ser comprometido com despesas obrigatórias. Então, o governador não tem nem muito o que fazer nessa história com os 20% que sobram para ele ali, né? E, além disso, né, além da restrição orçamentária por parte de um orçamento engessado por despesas obrigatórias, muitos governos estaduais ficam reféns de receitas futuras que vão acontecer lá, porque vai ter, sei lá, royalties do petróleo, qualquer coisa desse tipo, e que acabam sendo frustradas com muita frequência, diga-se de passagem, né? E aí você junta despesas obrigatórias cada vez maiores, frustração de receitas e a dívida que vai se acumulando, você tem a tempestade perfeita nesse sentido aí, né? Então, obviamente, né, assim como eu falei, é um espelho do problema federal, os estados estão com uma questão previdenciária também desequilibrada, e isso é um problema orçamentário para todos os lados, inclusive, né? Um desequilíbrio, é um déficit previdenciário já, as despesas superando as receitas. Se eu não me engano, o Rio Grande do Sul, foi o Rio Grande do Sul mesmo, que já chegou, inclusive, a não cobrar a contribuição previdenciária dos trabalhadores. Olha que loucura que foi isso, mas eu não lembro muito bem para citar isso aí, mas para imaginar o buraco que isso ia levar às contas do Estado mais cedo ou mais tarde. Tá aí o resultado, né? Então, tem aqui não apenas, né, esse déficit previdenciário, não apenas aumenta a dívida que os estados já têm hoje, como ele vai aumentando ano após ano, é um gasto obrigatório que vai comprometendo o orçamento cada vez mais. É uma bola de neve que causa problemas em dois lados, inclusive, né? Agora, alguns estados conseguem fazer a diferença, sim, porque olha só, né? São Paulo vai ter um superávit de 7 bilhões de reais. Ok, maior economia do Brasil, mas poderia estar endividado também. Por que não? Você sabe, São Paulo manda muito imposto para a União. A maior parte do dinheiro que é arrecadado em nível de impostos federais em São Paulo é remetido para a União e fica por lá mesmo, ou vai para outros estados, é redistribuído de uma forma não justa, né? O paulista paga imposto para sustentar vários outros estados, essa é a verdade, mas ainda assim está um superávit aqui de 7,14 bilhões de reais, né? No caso de São Paulo, o que vai contar muito são as receitas de privatizações, e aí, mérito do Tarcísio de Freitas. É claro que é quem está correndo atrás dessa história a duras penas, diga-se de passagem, né? A questão aqui de outros problemas também, né? Se observam em São Paulo, por exemplo, déficit previdenciário significativo aí. Agora tem o Amapá com superávit de mais de 1 bilhão de reais. O meu Espírito Santo aqui, com 141 milhões de reais de superávit, não é nenhuma fortuna, mas o estado é pequeno, a economia é pequena também, então é um valor substancial. E aqui no caso do Espírito Santo, nós temos por aqui um orçamento federal menos rígido. Então é mais fácil fazer uma gestão financeira nesse sentido para deixar as contas equilibradas. Não é mérito do Casagrande não, porque o cara é um socialista no final das contas. É uma estrutura mesmo aqui estadual que já é bem planejada. E o Mato Grosso não tem nenhum déficit.
Todo o restante, meu amigo, está enrolado de alguma forma e está com um problema sério em alguns casos, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Qual é a tendência para isso? A tendência é piorar, uma vez que o déficit previdenciário é o grande problema em muitos estados. Isso só vai piorar na medida em que a questão demográfica pesa ainda mais. Nenhum estado está reduzindo a quantidade de funcionários públicos, né? Isso aqui é previdência de ex-funcionários, né? Nenhum estado está fazendo isso aí e a coisa só vai se deteriorando cada vez mais. E aquela história, os governadores tipicamente tendem a mirar no governo federal, se espelhar no governo federal, e aqui é um caso de tragédia dos comuns também, né? Qual é o benefício que um estado vai ter em restringir as suas contas para ficar no azul, se depois você pode ir lá passar o pires para tentar entrar num programa ali de recuperação de dívida com o governo federal e empurrar o problema para o seu sucessor? Democracia tem dessas coisas e a estrutura federativa brasileira, que é uma federação de fachada, né, mais do que fajuta, torna isso ainda pior. Daí os estados atrapalhando, prejudicando o que já está muito ruim por parte do governo federal. Agora, se você quer ouvir eu falando sobre o déficit da União do governo Lula, eu vou deixar recomendado este vídeo aqui do lado para você continuar nesse tema. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.